Olá pessoal, estamos de volta à série sobre projetos eficientes e hoje eu tô aqui como prometido para falar sobre projetos maiores, projetos em que a obra é inevitável, porém a dor de cabeça sim, a dor de cabeça sem dúvida nenhuma é totalmente opcional. Vamos lá? Quando eu falo que a dor de cabeça é opcional, eu falo isso sem medo de errar, certo? Primeiro, que quando você vai fazer uma obra maior, a primeira coisa que você precisa é ter um profissional capacitado para te auxiliar nessa trajetória, certo? Afinal de contas, provavelmente você não é um engenheiro ou você não é um arquiteto e mesmo que seja, você precisa de outros profissionais para lhe apoiarem nesse momento. Concorda comigo? Tendo bons profissionais para te auxiliar, eu diria que o segundo ponto mais importante seria utilizar da tecnologia como forma de auxílio para você. Quando a gente fala em tecnologia, tanto na arquitetura quanto na engenharia, a gente está direcionando esse pensamento à tecnologia BIM, certo? Mas Tati, o que é essa tecnologia BIM que você tanto fala? Bom, eu diria que tecnologia BIM é um novo conceito de projetar, certo? Poucos profissionais hoje no mercado projetam dessa forma e eu digo para você que essa nova forma de projetar vai mudar como você vê uma obra. Pensa só que com o uso dessa tecnologia a gente deixa de desenhar linhas e levar para a obra para que o pedreiro visualize aquilo e construa aquilo e a gente passa a criar um modelo virtual. A gente passa a construir sua parede dentro do computador. Construindo sua parede dentro do computador, a gente consegue resolver, por exemplo, alguns dos maiores problemas que os clientes nos colocam em obras, que é orçamento e tempo, além da má execução de uma obra. Então vamos lá, como é que isso vai me ajudar no orçamento? Você imagine aí que se eu estou construindo já no computador como será feita a sua parede, quando eu for construir, eu vou saber exatamente a quantidade de tijolos, eu vou saber exatamente a quantidade de cimento, de chapisco, de embolso, de reboco, de argamassa, de pintura. Gente, isso é incrível! Olha a quantidade de materiais que você sabe com muito mais exatidão quanto você vai gastar. Isso é ajuda com relação ao orçamento. Mas pense aí, quando eu já tenho tudo isso planejado, eu posso mostrar isso virtualmente para o executor. E aí eu chego na obra, em vez de mostrar linhas para o nosso pedreiro, eu vou mostrar aquela parede pronta, eu vou mostrar aquela parede sendo construída, eu vou mostrar aquilo em detalhes e ele vai conseguir enxergar com os olhos dele aquela parede crescendo lá naquela obra. Então, se eu consigo mostrar um orçamento muito mais eficaz e se eu consigo mostrar para o pedreiro como ele vai executar aquilo tão perfeitamente, a gente vai ter não só uma execução muito boa, quanto a gente vai ter uma diminuição no tempo daquela execução, porque ele não está mais pensando como é que ele vai executar aquilo, ele já está sabendo como vai executar e ele chega lá apenas e faz, Então é um serviço muito mais exato. Agora, quanto a essa questão de orçamento e de tempo, eu ainda tenho uma coisa incrível para te contar. Quando a gente faz um projeto utilizando tecnologia BIM, eu consigo unir o meu projeto de arquitetura ao projeto de engenharia. Nós, na verdade, precisamos projetar ao mesmo tempo. Eu e o engenheiro vamos estar trabalhando concomitantemente
em parceria, o que vai evitar que chega no final do projeto arquitetônico, quando você vai mostrar aquele projeto para o engenheiro fazer a estrutura, ele não vai dizer assim: ah, a arquiteta fez aqui esse negócio que eu não consigo executar, a gente vai precisar colocar um pilar aqui, e aí o arquiteto ou o cliente ficam insatisfeitos com estruturas em locais que não deveria ter estrutura, porque o arquiteto e o engenheiro já conseguiram solucionar isso em tempo do projeto. E além disso, mesmo que não trabalhem concomitantemente, se o engenheiro e o arquiteto fazem o projeto utilizando dessa tecnologia, eles vão conseguir, ao finalizar esses projetos, testar tudo que vai ser executado na obra. Eles vão conseguir unir os dois projetos e testar se haverá algum erro, né? Que erro, Tati, você está falando? Quantas vezes você já deve ter ouvido por aí de um cano que bateu com um conduíte, que colidiu, que colocaram uma viga no lugar errado, lá no lugar errado, e aí não deu certo, chegou lá na obra, teve que refazer? Você já ouviu alguma história desse tipo? Ou até aqueles famosos do Instagram e do YouTube, em que a gente vê uma casa lá que tem uma porta que dá pra nada, ou que tem uma porta que abre e que você não consegue abrir a porta porque bate no vaso sanitário. Algumas bizarrices dessa, né? E isso daí, às vezes, só era visto durante a obra, só era solucionado durante a obra. Então a tecnologia tá aí para arquitetos e engenheiros mais ligados utilizarem isso e resolverem antecipadamente o problema dos seus clientes, que é a falta da compatibilização dos projetos, que é o problema orçamentário, que é a má execução de um projeto em obra. Enfim, são tantas vantagens, é tanta solução, que você não vai ter dor de cabeça. Claro que nada é 100% e que ainda pode ter, sei lá, 1% ou 2% de erro. Claro que pode ter. O computador também não é perfeito, né? Pelo menos o meu não é. O meu às vezes dá uma empacada. E diante disso, pode ser que surja algum imprevisto. Mas quantos imprevistos você não conseguiu solucionar, né? Antes mesmo da sua obra começar? Quando a gente projeta com esse uso dessa tecnologia, a gente está garantindo uma obra muito mais eficiente, uma obra muito mais econômica, uma obra muito mais pensada, com soluções ideais, e que quando chegar na hora da execução, quando chegar na hora do vamos ver, a gente não vai ter surpresa, a gente só vai ter a alegria de ver aquele projeto saindo do papel perfeitamente. Aqui eu encerro a minha série de projetos eficientes. Eu estava querendo mostrar para vocês como é ter projetos, como é transformar os espaços sem ter dor de cabeça. Eu espero ter solucionado o problema de vocês. Para todo projeto, gente, a gente precisa de um arquiteto, a gente precisa de um engenheiro, a gente precisa de um profissional respeitado, um profissional preparado para a gente poder executar aquele projeto sem dor de cabeça, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado muito dessa série e me acompanhem aqui sempre para mais vídeos como esses.